FM Network. Contemplem o mago com seus poderes, incríveis poderes. Fumble! Recupera! Vai pra lá, vai pra cá, o Robert Thomas sai da frente, filhão! Agora aponta pra endzone, vai Likely, vai que é sua, garoto! Touchdown espetacular do Baltimore Ravens, Lamar Jackson, simplesmente incrível. Incrível demais aqui. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e como é bom poder falar de que algumas coisas, em todos os sentidos, estão voltando à normalidade. Você vai entender o que eu quero dizer daqui a pouco. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui hoje com o João Gabriel Gelli. Muito boa noite, João. Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. É uma maravilha poder estar aqui depois desse jogo. Infelizmente, o Gibo e a Manu não sobreviveram e por isso que eles não puderam estar com a gente hoje. Mas Baltimore Ravens testou nossos corações mais uma vez e nós dois saímos mais fortes, Clever. Eu saí mais forte porque eu já tô com o coração calejado de torcer pro Vasco. Então não vai ser o Baltimore Ravens que vai me derrubar por enquanto. 41 Baltimore Ravens, 38 Cincinnati Bengals. Pro fã de esporte que gosta de emoção, esse jogo foi um espetáculo. Arrisco dizer o melhor jogo da temporada até este momento, tá? E isso dentro de uma semana de jogos muito bons, já começando com aquele Falcons e Bucks que eu não dava nada para aquele jogo, por ser quinta-feira foi um jogaço. Sim. Né? Teve outros jogos aí muito bons, mas esse Ravens e Bengals, para quem gosta de futebol americano, foi um deleite. E pra gente que só torce pro Baltimore Ravens foi um sofrimento só, mas entre mortos e feridos saíram aqui eu e o João Gabriel já presentes para falar sobre tudo que aconteceu nesse jogo depois dos recados. Bora lá! Olá, aqui quem fala é o Bernardinho. No esporte e nos negócios, uma escolha errada e já era. Para vencer, vai de Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankia, liberdade para evoluir. Recados rápidos, você que está escutando a Casa do Corvo, onde é que você está escutando? Está no aeroporto, está numa praça, está no shopping, em algum lugar público. Cuidado, porque conectado à internet nesses lugares, os seus dados estão correndo risco. Você pode ter o seu dispositivo invadido e seus dados bancários, informações de contas e muitas outras coisas podem vazar por aí e você pode ter uma grande dor de cabeça. Como você faz para se proteger disso? É só usar o VPN da Surfshark. Com o VPN da Surfshark, a sua conexão é direcionada para um outro local, o seu IP é mascarado e com isso o local que você está acessando não consegue te achar. Você fica mascarado, invisível para hackers e outros tipos de invasores, além de conseguir acessar conteúdo bloqueado por região. Tá a fim de assistir aquele jogo que não está sendo transmitido no Brasil? Usa o VPN da Surfshark, se conecta com o país, pronto, você está liberado para assistir todo esse conteúdo. E com o Surfshark One você ainda garante um pacotão completo de segurança, porque além da VPN você tem antivírus para proteger o seu computador, você tem um buscador completamente limpo e idôneo, sem propaganda, sem ser invasivo, você procura e vem a informação do que você quer, um banco de dados completo que te avisa quando você entrar em um site que já foi invadido, que teve senhas vazadas, além de muitas outras ferramentas. Então, quer se proteger, quer ter uma ferramenta completa de segurança, assine o Surfshark One. Bom,
Você que está escutando ainda a Casa do Corvo, está gostando do nosso conteúdo, quer tornar a Casa do Corvo ainda maior para que nós possamos produzir ainda mais coisa, então vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. R$1 você faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, links na descrição desse episódio e vem colaborar com aquilo que você puder. Vem ser torcedor de elite. Everton, eu não quero me comprometer com um apoio mensal recorrente, então você pode colaborar conosco através de Pix, casadocorvo.br@gmail.com. Qualquer quantia tá valendo, certo? Se você não quiser ou não puder contribuir financeiramente, você pode nos ajudar compartilhando este episódio para todo mundo, curtindo e compartilhando nosso conteúdo nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, na Twitch, enfim, a gente está em tudo que é canto da internet, certo? E não deixe também de avaliar o nosso trabalho no podcast. Deixa lá suas estrelinhas, deixa lá o seu comentário. YouTube, Twitch, TikTok, deixe seu comentário, deixe o seu like e nos siga também em todas as redes sociais, tá bom? No Meta, Facebook, Instagram e Threads é Casa do Corvo BR. Em todas as demais outras redes é Casa do Corvo, tá bom? Lembrando que nós fazemos parte da FN Network, a maior rede de conteúdo das ligas americanas de esporte. Tem gente produzindo conteúdo não só de NFL, mas também como NBA, MLB, NHL. Então, se você está a fim de dar uma diferenciada, escutar outra coisa que não seja só a Casa do Corvo, que não seja só o Baltimore Ravens, dá uma passada lá na FN Network, vem conhecer o trabalho de todos os outros criadores de conteúdo. É bem provável que tenha aí um conteúdo maneiro para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita. Tá certo? É isso. Chega de enrolação, simbora pro episódio. Senhor João Gabriel Gelli, esse aqui é um jogo onde eu falo que as coisas entraram nos eixos, porque parece que muito aqui finalmente voltou à normalidade. Para começar, o Baltimore Ravens é líder da divisão norte, né? Já começa por aí as coisas entrando nos eixos. Esta vitória contra o Cincinnati Bengals deixou o time empatado em campanha contra o Pittsburgh Steelers, vamos com 3-2, só que agora o Baltimore Ravens está 1-0 dentro da divisão, então garante momentaneamente a liderança, né? Vamos ver até quando que dura isso. Para além da classificação do time, como eu falei, algumas outras coisas entraram nos eixos e uma que eu quero destacar não essa informação aqui, eu quero sobre os recebedores, porque eu preciso falar sobre o nosso camisa 89. Mark Andrews finalmente apareceu, era um sujeito que durante as últimas 4 semanas, não se sabe por que nós não víamos esse cara, tentou-se uma recepção para ele no começo do jogo que não funcionou muito bem, mas chegou no último período, e aqui méritos para todo o ataque do Baltimore Ravens, méritos principalmente para o Lamar Jackson. Vou guardar um pouco as informações do Lamar Jackson para depois, mas o Mark Andrews, esse sim, quando precisou, ele foi clutch. 4 recepções em 5 targets para 55 jardas. Para 55 jardas. E não adianta. O Baltimore Ravens precisa de um cara como ele, por mais que a Isaiah Likely consiga aí carregar o piano, por mais que até o Charlie Collar seja um tight end eficiente como ele se mostrou nesse jogo, mas quando você tem um cara que nem o Mark Andrews, que já tem uma química estabelecida com o Lamar, funcionando muito bem, a gente vê como é que a coisa roda diferente, né? É isso, espero que seja um sinal de que as coisas vão voltar ao seu eixo e tudo vai se estabilizar para ele. Ele precisou desse tempo aí para pegar no ritmo.
E agora torcer para que essa partida seja só o começo de uma trajetória boa aí para ele no restante da temporada, porque é um jogador que o Ravens precisa bastante. Não dá para contar só com o Zay Flowers como alvo mais estável e confiável, né? E aí ter o Mark Andrews de volta rendendo seria fundamental. Exatamente. Apesar de que, assim, nesse jogo, pelo menos, eu espero que seja uma tendência, por isso que eu falo que algumas coisas voltam à normalidade, porque o Mark Andrews voltou, né? E voltou no momento mais crucial da partida. Aquelas campanhas ali no último quarto passaram muito pelas mãos dele, e assim espero que campanhas importantes também passem pelas mãos dele, porque ele é fundamental nesse ataque. Justin Tucker merece um destaque especial, o retorno dele, porque ele finalmente acertou um chute de mais de 50 jardas. Foi um chute bonito, porque ele chuta assim... num momento, fundamental, né? Sim, um momento fundamental e com uma precisão absurda, porque ele chuta assim, contando já com o vento. Então o chute sai meio torto, mas aí o vento vai e empurra a bola pro canto para colocar a bola no meio do Y. Foi bonito, né? Mas como eu falei, Justin Tucker merece um destaque à parte. Ainda quero me manter aqui no ataque. Já que falamos do retorno do Mark Andrews, eu quero então começar pelo corpo de recebedores do Baltimore Ravens e Zay Flowers. 7 recepções em 11 targets para 111 jardas. Isso, porque assim, eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá no Threads. Eu falei principalmente naquela recepção do like, mas assim, no geral aqui, eu quero que vocês olhem na minha cara e digam, em 2024, que esse discurso aqui eu acho que em 2019 já devia ter caído, eu não sei como é que tem gente que ainda abre a boca pra falar isso. Eu quero que vocês olhem na minha cara e falem que o Lamar Jackson não sabe passar. Por quê? O Zay Flowers teve bastante participação. Obviamente o Justice Hill tem sido muito usado como wide receiver também, como recebedor. Ele também teve bastante participação. O Charlie Collar, nossa, pra explodir a cabeça de quem joga fantasy, pô, teve touchdown nesse jogo e tudo mais. Então, assim... Inclusive, você viu a declaração dele? Não vi, só perdi. Ele falou que com o time tendo o Mark Andrews e o Isaiah Likely, 2 caras absurdos como o tight end e tal, eles não estavam prestando atenção no gordo branco que tava avançando ali pela sim, tava completamente livre, não sabia nem o que fazer com a bola quando ela chegou em mim. Ai, meu Deus do céu. Declaração dele sobre o touchdown. Muito bom. Mas a gente vê que, mesmo que não sejam aqueles alvos, a proeficiência tá lá. E se souber usar, meu amigo, a gente falava tanto do Lamar Jackson, ameaça dupla, ameaça tripla, tá aí, tá? Esse corpo de recebedores, eu falo recebedores no geral, desde o Justice Hill até o Mark Andrews, esse corpo de recebedores pode fazer estrago. Vai lá, Gélio. Assim, cara, teve contribuição de todo mundo nessa partida, né, como recebedor. Foi o Charlie Collar como o cara improvável, o Tylan Wallace teve recepções importantes no fim do jogo, obviamente o Zay Flowers foi o melhor em termos de consistência e tal, como wide receiver, teve boas jogadas, conseguiu separação com boa frequência, atuou como o principal recebedor do time que ele é nesse momento, né, passou das 100 jardas. O Mark Andrews teve uma boa reta final de jogo, teve um momento de estabilidade aí, finalmente um bom momento de temporada. O Rashad Bateman teve recepções boas, teve uma recepção mergulhando, né, para buscar a bola, teve um touchdown, 58 jardas, então também um jogo legal dele como um recebedor 2 e talvez uma terceira ou quarta opção do ataque aéreo. Ele tá funcionando bem, tá fazendo uma temporada legal, não é um cara que a gente esperava quando ele foi uma escolha de primeira rodada, mas é um jogador funcional, então tá fazendo o papel dele, né, pelo time. Foi o melhor jogo dele em jardas e em recepções na temporada, então é um ponto positivo aí. E ainda teve o Isaiah Likely, né, fazendo 3 recepções só para 13 jardas, mas nessas 3 recepções foram 2 touchdowns, né, um bem curto e o outro com uma boa jogada naquele passe que o Lamar teve que improvisar depois de sofrer o fumble no snap, e aí foi ele que fez a jogada ali. A outra recepção foi um screen, né, que ele ganhou umas 5, 6 jardas. E aí esses foram os principais recebedores. Aí teve o Aguilar, o Henry e o Justice Hill tiveram uma
recepção cada, em momentos distintos da partida, mas... Cara, teve uma boa contribuição de todos, Lamar soube encontrar todos, e assim, no fim das contas, foi uma partida eficiente desse grupo. É legal ver o Charlie Collar sendo envolvido também. Toda vez que ele é envolvido, ele consegue entregar alguma coisa. Obviamente, ele não é um cara que a gente gostaria que tivesse, assim, um volume elevado de jogadas, mas vez ou outra ele é um tight end que pode ser envolvido dessa forma, ter uns 5 targets numa partida e ser um elemento surpresa, porque ele costuma corresponder, costuma mostrar que tem boas mãos e ele não costuma receber muita atenção, né, das defesas adversárias. Então aqui nessa temporada ele já tem 5 recepções para 98 jardas, então quase 20 jardas por recepção, um número completamente fora da curva para um jogador que não é dos mais atléticos, né? Então, assim, é bom ver ele tendo um pouquinho de espaço aí como recebedor também. E sabe o que é bom também? O que é muito bom ver? Ganhar do Cincinnati Bengals. Ganhar do Cincinnati Bengals. A gente sempre falou que esse tigrinho era golpe. Tá aprovado o golpe aí, ó. Foi confirmada a fraude. Mas eu quero chamar a atenção. Óbvio que não tem como a gente não passar esse podcast sem falar de Lamar Jackson. Por quê? Todo jogo, mesmo questionamento, será que o Lamar é, será que o Lamar não é, e o Lamar precisa mostrar que ele tem capacidade de colocar o jogo no braço e se garantir, porque é assim que os QBs de elite se fazem, e como se ele já não tivesse feito isso em outras situações. Mas, cara, 26 passes completados para 42 tentados, 348 jardas. Eu não me lembro de um jogo onde o Lamar Jackson teve tanto volume de jardas assim e 4 touchdowns. Se nós falamos aqui que esses alvos aqui têm capacidade de contribuir, que eles foram fundamentais para a partida, o Lamar Jackson jogando o que jogou, passando como ele passou, óbvio, ele sempre vai cometer alguns erros ali e tudo mais, ok? Mas a qualidade com que ele passou, a presença de pocket que ele demonstrou, esse último touchdown pro Isaiah Likely, que aliás, coitado, eu tirei um touchdown dele lá no Threads, porque na hora de comentar eu falei que o touchdown tinha sido do Charlie Collar, tô louco. Mas quase que você pegar aquilo ali e colocar no Louvre, de tão bonito, de tão obra de arte que foi aquele TD, o snap vem ruim, né? Começa por aí. O snap vem muito ruim, e aí eu não sei se ele chegou se foi um fumble ali, ou se a bola veio baixo, agora eu não vou me lembrar direito, mas aí ele tenta arrumar, e aí vem, eu acho que o Sam Hubbard pra cima dele, ele dá um stiff arm, vem outro pra cima dele, ele movimenta, procura um alvo, acha o Isaiah Likely, ele passa e a bola tá lá. Se isso, meu amigo, se esse cara não sabe passar a bola, meu Deus do céu, cara, eu não sei mais quem sabe nessa liga, mas enfim, eu acho que esse foi um jogo pro Lamar Jackson, mais uma vez, porque eu acho que nunca vamos parar de falar isso, mas esse foi um jogo para afirmar que o Lamar Jackson sim tem capacidade de conduzir esse Baltimore Ravens a coisas muito legais, e o time agora jogando o que jogou, fazendo o quarto período que fez, mostrando que o quarterback tem capacidade de ganhar jogos. Cara, como eu falei, as coisas finalmente entram na normalidade pro Baltimore Ravens. Ainda é um desafio, ainda é um calendário muito difícil, mas como eu falei, o Lamar Jackson e o Baltimore Ravens, nessa situação, em que pese todos os problemas, que pese linha ofensiva que ainda carece de alguma solução, problemas na defesa que a gente vai falar no segundo bloco, mas esse Baltimore Ravens tem condição de ganhar de todo mundo na temporada. Se vai ganhar, já são outros 500, mas condição tem. O ataque, no fim das contas, né, amarrando isso com o que a gente conversava no começo da temporada, o ataque, ele tem as limitações que a gente esperava, a linha ofensiva tem seus momentos de instabilidade, a gente vê algumas faltas a mais do que a gente gostaria, a gente já mencionou isso em vários outros episódios, mas o ataque tá entregando, né, ele tá fazendo o que a gente espera, ele fez 20 pontos, pelo menos em todos os jogos, tá pontuando, tá fazendo o que ele tem que fazer, né? O ataque tá fazendo o papel dele. Aí o problema pode estar na defesa, a gente chega nisso daqui a pouco. Mas grande parte disso tá por conta do Lamar Jackson e do Derrick Henry. E nessa partida que o Bengals vendeu a alma para parar o Derrick Henry, basicamente,
o Lamar Jackson botou o jogo nos ombros e definiu. Você falou os números dele completos, mas eu queria enfatizar os números dele no segundo tempo. Contando o segundo tempo e a prorrogação, o Ravens teve 6 posses de bola, né? Nessas 6 posses, as 3 primeiras foram touchdown, depois teve um field goal, né, para empatar o jogo, e aí depois, na prorrogação, teve o fumble e em seguida, né, o field goal que matou a partida. Nesses 6 drives, o Lamar totalizou 17 passes completos em 25 tentados, então 68%, né, de passes completos, para 235 jardas, né, lançadas, então aí mais de 9,4 jardas por tentativa, 3 touchdowns lançados, e além disso, 6 corridas para 40 jardas, e aí teve o fumble também, mas vamos focar no positivo. Números excepcionais, esse segundo tempo dele sozinho já é melhor do que vários quarterbacks vão fazer em um jogo ao longo da temporada inteira. O Todd Monken soube reconhecer, né, que o ataque terrestre não estava fluindo no primeiro tempo, ajustou e botou a carga nos ombros do Lamar. E o Lamar falou, vamos lá, né, e começou a distribuir a bola, foi preciso, se aproveitou de uma secundária frágil do Bengals, se aproveitou dessa estratégia que abriu espaço para o ataque aéreo, e também é importante ressaltar que ele teve um bom desempenho contra a pressão. O Bengals tentou mandar blitz, né, aí pegando aqui até os números, quando o Bengals mandou blitz, que foi mais de 50% dos snaps, então um volume bem alto, né? Foram 24 dropbacks do Lamar contra blitz. Em todos eles o Lamar fez um passe. Ele completou 14 desses passes para 186 jardas e um touchdown. Então, assim, ele teve uma performance eficiente contra a blitz, né? Ele foi pressionado em 43% dos dropbacks que ele fez, então um número alto, mas ele conseguiu contornar isso sofrendo só um sack. Então também, a capacidade dele de ou soltar a bola mais rápido, ou fugir da pressão, ou esticar um pouco mais de jogada, também estava, assim, latente na partida. O único sack que ele sofreu foi uma jogada que eu acho que ele achou que ele tinha uma raia para correr, ele começou a correr, e aí os defensores do Bengals fecharam em cima dele, então não foi nem falha da linha ofensiva. Eu diria que foi mais um erro de reconhecimento dele e uma boa jogada dos defensores. E assim, cara, um jogo fantástico da parte dele. Vários passes bons, essa jogada do touchdown do Isaiah Likely, que a gente já comentou também. Eu diria que ele entrou com o pé na porta aí pra disputa do MVP dessa temporada. Obviamente tá muito cedo, são só 5 jogos até agora. O Rivers ainda tá 3-2 apenas, por mais que já tenha recuperado a liderança da divisão momentaneamente. Mas ele tá jogando realmente muito bem até agora na temporada. A gente tem que tirar o chapéu pro que ele tá fazendo por enquanto esse ano, seja como corredor, seja como passador. E aí só mais uma coisa, você tinha falado da quantidade de jardas aéreas dele, né? Aéreas dele nessa partida, foram 348. Na carreira, esse foi, contando pós-temporada e temporada regular, foi o 4º jogo dele com mais jardas aéreas, né? Ele teve 442 naquela virada absurda contra o Colts em 2021, ele teve 357 contra o Lions no ano passado, e ele teve, naquela derrota para os Titans nos playoffs, ele teve 365. Então aí, só dando a informação. Eu tinha esquecido completamente como ele passou naquele jogo contra o Colts também, gente. Aquilo foi um jogaço. Ele teve que... Aquele jogo ele carregou a virada, né? Exatamente. E aí é que eu falo, cara... Eu não vou nem falar o torcedor, que eu não quero também ficar pegando no pé da torcida, que eu já peguei no pé demais. Mas a galera, na média, que acompanha a NFL, e eu me incluo nisso também, tem memória muito curta. Porque normalmente a gente lembra do jogo anterior. E aí vai lembrar. E normalmente nós gravamos mais os momentos ruins do que os momentos bons. A gente passa assim o dia inteiro, a semana inteira. Lamar, pai do Joe Burrow, não sei o quê. Na próxima cagada que o Lamar Jackson fizer, a gente já sabe que voltam as críticas todas de novo, mas é sempre bom, e eu acho que a Casa do Corvo presta um papel fundamental nisso, de resgatar a história e a memória do Baltimore Ravens para vocês lembrarem que, assim, não são coisas pontuais, existe competência. E um último ponto, antes da gente virar para a defesa, Gelli, que aí a gente vai fazer en passant mesmo, é que finalmente nessa temporada o Baltimore Ravens fez um jogo limpo.
foram 5 faltas para 21 jardas cedidas apenas. Eu nem lembro se o ataque chegou a fazer falta. Eu lembro de mais faltas defensivas mesmo. Teve falta sim. Teve um holding do Falele e um drive aí. Isso eu lembro. No Falele é o que eu espero, inclusive, né? Mas pra quem tava cedendo aí uma média de... E eu lembro do Giba pistolaço com isso. Mas pra quem tava fazendo uma média de 10 faltas por jogo, cedendo 90 e poucas jardas na média, pô, você chegar num jogo desse, num duelo de divisão, na casa do adversário, fazer só 5 faltas pra 21 jardas, eu quero ter a esperança de que esse time tá sendo bem treinado agora. De que criaram vergonha na cara e puseram o pessoal pra ajoelhar no milho e fazer essa galera treinar pra não ser tão indisciplinada assim, né? Vamos virar pra defesa, então? Antes, só falar 2 observações rápidas, tá? Ronnie Stanley tá fazendo uma ótima temporada, tá? Sim. Só jogando a informação ali no alto. Fazendo uma temporada muito boa. Parece ser, de novo, o jogador que ele já foi em outros momentos. Talvez não no nível que ele jogava no ápice, mas tá jogando em realmente um bom nível. E a outra observação é que os números finais fazem parecer que o Derrick Henry foi muito produtivo, mas nesse jogo ele teve uma jogada fundamental, obviamente a jogada que basicamente mata o jogo, mas foi um jogo mais contido dele. Nos números finais parece que ele foi bem, mas ele teve basicamente uma corrida grande que salvou o dia dele. Foi da prorrogação, né? Isso, exatamente. Mas também no momento fantástico para ter essa corrida, então não vamos reclamar. O importante é ser clutch. Sendo clutch, aí eu não me importo com o volume. Desde que o W esteja lá, não existe jogo feio é não ganhar. Eu não me importo nem com ser clutch, desde que, assim, se o jogo não chegar em momento algum com uma situação em que um jogador precise ser clutch, pra mim tá melhor ainda. Perfeito. Assina embaixo contigo. Tá ótimo. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Mas vamos puxar um pouquinho a orelha dessa defesa, por quê? Vergonha? Diretoria Jim Carrey! Se nós falamos aqui dos números do Lamar Jackson e quanto o Lamar Jackson conseguiu produzir, Joe Burrow, 30 de 39 para 392 jardas, 5 touchdowns. Rolou uma interceptação. Marlon Humphrey, não adianta você tentar agradar, porque você não vai conseguir, você já é persona não grata, né, aqui no Brasil, tá? Então não adianta fazer gracinha. Legal, interceptou o Joe Burrow, não fez mais que obrigação, melhore. Mas o que me deixa incomodado é que, beleza, vamos olhar as corridas. E nós estamos falando aqui de 2 running backs, né, que são muito eficientes. O Chase Brown e o Zach Moss são caras que, quando acionados, eles são muito explosivos. O Chase Brown teve 12 tentativas para 46 jardas para 46 jardas totais, e o Zach Moss 9 tentativas para 24 jardas totais. Ok, né? Muito bom. O Baltimore Ravens conseguiu fechar os espaços para evitar que esses caras produzissem muito. Agora, o jogo aéreo, meu amigo... Calamidade. Tá difícil, sabe? Eu achei, inclusive, que tinha aí algum fio de esperança, porque logo no começo, vamos falar aqui de alguns problemas, mas a gente vai enfatizar no jogo aéreo. Por algum tempo, principalmente o senhor tem sido muito vocal em dizer que a temporada que o Roquan Smith faz esse ano, ele tem sido, não sei se eu estou exagerando, se eu ouvi direito, um dos piores jogadores dessa defesa. Não sei se eu diria isso, mas ele não tá sendo o pilar que ele precisa ser para defesa. Exato. Ele teve uma jogada interessante no começo da partida e depois sumiu também. Não fez muita coisa. E... Dropou uma interceptação também. Oi? Dropou uma interceptação. É verdade. Dropou uma interceptação, né? Mas eu acho que o que fica mais escandaloso é que nós vemos ali, né? Por exemplo, a gente viu o Brandon Stephens tendo alguns bons momentos, o Marlon Humphrey ali interceptando uma bola e tudo mais. Só que aí você corta para a página 2, tem uma bomba do Joe Burrow, agora eu não lembro se é pro T. Higgins ou pro Jamar Chase. Eu vou chutar que é o Chase, porque normalmente é para ele que vão essas bolas. E que assim, a defesa dorme. Quarto? Isso. Foi pro Jamar Chase. Foi pro Jamar Chase, porque assim, a impressão é de que a defesa dormiu.
Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, eu olho o esquema, parece que... em detalhe. Eu acho que ali foi falha do Marlon Humphrey. Eu acho que o time ele precisava ter recuado, ele acompanhou o jogador que estava numa rota um pouco mais curta, mais intermediária, e ele foi junto com outro defensor para esse cara e deixou o Marcus Williams num ângulo ruim, sozinho contra o Ja'Marr Chase. Aí o Marcus Williams ali não tinha o que fazer. Eu acho que o Marlon Humphrey tinha que ter recuado mais para dificultar a janela. Não necessariamente ele ia conseguir impedir o passe de ser completo ou qualquer coisa do tipo, mas ele poderia ter dificultado um pouco a janela. Então, porque quando eu olho o gráfico do Next Gen, eu acho que é o Next Gen Stats que faz esses gráficos bonitinhos de cima, assim, tudo mais, parece que fica aquela sensação de eu marco, não marco, de repente o Chase está livre a touchdown. Mas eu acho que esse é o principal incômodo. O Baltimore Ravens, sempre que é uma jogada aérea, ele deixa o adversário chegar. E aí, você tem uma secundária que lá no grupo Giba, inclusive, mostrou a temporada do Marcus Williams também tá excelente, né? Uma maravilha esse cara, né? Uma merda! Aí eu jogo a peteca. Desempenho ruim dos playmakers ou... Pode ser os dois, mas eu quero deixar assim, essa pro ar. Desempenho ruim dos playmakers ou dores de crescimento do Zach Orr, no fim das contas? Os dois. Cara, assim, individualmente os jogadores estão jogando mal, eu acho, é o que eu já comentei, já bati na tecla do Roquan Smith, não vou voltar nisso hoje, não vou me repetir. Eu falei menos do Marcus Williams nas últimas semanas, mas ele também tá jogando muito mal, não tá conseguindo cobrir os espaços como era o esperado para um jogador que chegou no Ravens com um bom pedigree, né? Teve bons momentos aqui pelo time já, né? Apesar das lesões que prejudicaram ele em alguns outros momentos. O Marlon Humphrey, nesse jogo, merece o mérito apenas de ter conseguido segurar a bola, porque o Joe Burrow, assim, ele fez uma boa cobertura, mas o Joe Burrow jogou a bola na mão dele, e assim, aí crédito onde ele merece crédito, segurar aquela bola não é algo simples pro cornerback, ele fez uma ótima jogada ali. Mas assim, é importante a gente dizer que o Bengals tem muito talento nos recebedores. Ja'Marr Chase, pra mim, é o segundo melhor wide receiver da NFL, só tá atrás do Justin Jefferson. E o T. Higgins, como um wide receiver 2, deve ser, sei lá, o segundo ou terceiro melhor wide receiver 2 de um time na liga inteira. Pra mim, atrás, assim, eu posso estar esquecendo de alguém agora, mas pensando aqui, talvez atrás só do Jalen Waddle e do Devonta Smith. Talvez, não, eu diria, enfim, não vou me comprometer com essa afirmação, mas ele tá ali no top 5 de melhores wide receivers 2 da NFL. E é um cara que é muito difícil de marcar, porque ele é muito físico, né, muito grande e sabe trabalhar tanto no meio do campo quanto nas pontas, então é um cara, realmente é um trabalho complicado. E o Ja'Marr Chase consegue fazer de tudo. Ele é bom nas rotas, bom depois da recepção, consegue quebrar tackles, enfim. E, assim, muitas vezes o Joe Burrow viu esses caras com um mínimo de separação, lançou a bola e eles ganharam no ponto de ataque. Então, assim, várias vezes eles fizeram boas jogadas e em vários outros momentos o Ravens estava mal posicionado. E, assim, mesmo quando não eram esses dois, o Bengals conseguiu contar com boas jogadas do Mike Gesicki, do Andrei Iosivas. Mas, assim, eu diria que o maior problema do Ravens nesse momento é ter uma boa defesa terrestre. Porque se a defesa terrestre do Ravens fosse um pouco pior, os times iam correr melhor contra o Ravens e iam tentar correr mais. O problema, a defesa terrestre do Ravens ser tão qualificada e tão melhor que a defesa aérea faz com que os times passem mais a bola, e a nossa defesa aérea tá uma fragilidade grande. Obviamente eu tô falando isso com um tom de piada também um pouco, mas fica um pouco essa sensação, de fato. Obviamente o time não vai tentar defender pior as corridas, isso não existe, mas é mais uma consequência do que tá acontecendo, e que assim, da nossa secundária eu diria que o melhor jogador é o Brandon Stephens nesse momento. Ele Quem teve uma diria, jogada, né? Ele fez uma jogada muito boa contra o T. Higgins, inclusive, numa jogada que ele perde no começo da rota, ele consegue se recuperar muito bem e desviar o passe. Assim, no fim das contas, nenhum deles está jogando num nível muito alto, o que é um problema. E outra coisa que eu senti falta, e quando nós falamos de Cincinnati Bengals e todos os problemas que, desde que o Joe Burrow está na NFL isso acarreta, eu senti um pouco de falta do pass rush funcionar.
em cima do Joe Burrow. Porque se a gente olha para o PFF, por exemplo, o Joe Burrow foi pressionado em 27,9% dos dropbacks. O que, assim, falando de uma linha ofensiva que historicamente não é muito boa, embora tenha alguns jogadores agora com mais valências, o Armários Mims, por exemplo, ele é um rookie que, para mim, ele tá tendo seus méritos ali Saiu machucado, inclusive. Saiu machucado nesse jogo, né? Mas enquanto ele tem atuado, ele tem feito um bom papel. Temos nossas críticas ao Orlando Brown Jr., mas, assim, longe dele ser assim, uma draga também, ele consegue, ele não é um jogador que, obviamente, a gente sai com uma sensação por ele ter saído do Baltimore Ravens com aquela história de que ele queria ganhar muito e queria ser o left tackle mais bem pago da liga, e obviamente que ele não tem tanto talento para isso. Mas ainda assim é um jogador competente. Ainda assim, eu sou mais o Kyle Van Noy contra essa linha ofensiva do Cincinnati Bengals. E a pressão em cima do Joe Burrow eu senti nesse jogo, e pelo menos as grades que o PFF me apresenta corroboram com a minha opinião. Para um time que estava pressionando bem o quarterback, faltou chegar um pouco mais lá. Eu senti um pouco de falta do Kyle Van Noy. Eu senti um pouco de falta do Odafe Oweh, pelo menos de ter mais presença ali no backfield adversário do... O Oweh, inclusive, não teve nenhuma pressão nesse jogo. Então, exato. E aí é que tá. E assim, se nós estamos falando de Cincinnati, estamos falando de uma linha ofensiva frágil, tudo bem que já teve piores dias, hoje ela tá um pouquinho mais ajeitada, mas não é como se o Joe Burrow também tivesse sofrido muito para achar os alvos dele, né? Ele tava ali tranquilo no pocket quando precisou passar. Esse é talvez um dos principais problemas, né? Tiveram alguns fatores. Primeiro, o Ravens mandou blitz em 33% dos snaps, né, defensivos. O que eu acho uma loucura. Em 33% dos dropbacks. E o Joe Burrow, ele é conhecido pela capacidade dele de reconhecimento, de leitura, processamento mental, e pela capacidade de colocar os passes com ótima colocação. Então, ele é um quarterback que ele é sob medida para queimar blitz. Né, e foi isso que ele fez com muita frequência. Então ele soltou a bola rápido e completou 9 de 11 passes quando o Ravens mandou blitz, né, para 154 jardas e 2 touchdowns. Então um desempenho fortíssimo nesse quesito. Mas no geral ele soltou a bola muito rápido, e com isso ele minimizou o impacto que a pressão do Ravens podia causar. Eu não acho que foi um jogo horrível da nossa pressão. Acho que foi um jogo ok. Por exemplo, o Madu Bill, que conseguiu um sec, teve 5 pressões no total. O Kyle Van Noy não teve sec, mas conseguiu 3 pressões. Só não foi um jogo destacado, de fato. Foi um jogo ok. Abaixo do que a gente viu aí em outros momentos. Mas o time ainda conseguiu 3 sacks, conseguiu pressionar 27% dos snaps. Só tem que conseguir mais dessa pressão quando não tá mandando blitz, porque contra alguns quarterbacks mandar blitz é a morte. Inclusive enfrentamos 2 deles, né? Um já foi, que é o Patrick Mahomes, o esquisito, e o outro aí, o Joe Burrow, que em breve enfrentaremos ele de novo, inclusive vai ser prime time. Agora, antecipando um pouquinho do preview, Gelli, o Washington Commanders, cara. Medo. Porque o que nós estamos vendo do Washington Commanders jogar, inclusive a NBC quis pegar esse jogo para passar no Sunday Night e a CBS não deixou, né? Batalha de Maryland vai ser às 2 da tarde, obrigado, o proletariado agradece. Mas tá certo que o Baltimore Ravens, historicamente, quando enfrenta rookies, ele se sai bem, né? Eu acho que a última derrota do John Harbaugh para um rookie, acredite se quiser, foi contra o Mitchell Trubisky. Mas o que o Jayden Daniels está jogando com esse time do Washington Commanders, cara, eu estou preocupado com essa defesa aérea, cara, contra esse calouro. Eu não tenho assistido os jogos do Washington Commanders, assim, assisti 2 pontuais. O jogo vai ser um tiroteio. É isso que tá, mas assim, estou perguntando para você que acompanha um pouco mais de perto o processo. Te preocupa o Washington Commanders contra essa defesa do Baltimore Ravens? Preocupa um pouco, sim. Mas assim, o Commanders, até onde eu assisti deles, eu, por exemplo, não assisti o jogo dessa semana contra o Browns, mas ele é um time que gosta de explorar um pouco mais passes curtos e tal. É um time que vai tentar, em muitos momentos, na maior parte das situações, explorar screens, explorar os espaços próximos dos linebackers. Então, o Roquan Smith precisa melhorar, por exemplo.
e mostrar mais do que a gente espera dele. É um jogador que provavelmente vai ser fundamental nessa partida. E eles ainda têm um elemento, né, que o Jayden Daniels vai conseguir esticar jogadas. É um cara extremamente ameaçador com a bola nas mãos, deve ser um dos quarterbacks mais rápidos da NFL, possivelmente ou mais rápido. Eu ainda acho, bota os dois para correr um do lado do outro, eu ainda acho que o Lamar é o melhor corredor, mas eu acho que o Jayden Daniels é mais rápido, puro, do que ele, velocidade pura. O Jayden Daniels, ele teve só 10% de passes até agora na temporada que viajaram pelo menos 20 jardas ou mais. Quase 70% dos passes dele ficam atrás da linha de scrimmage ou até 9 jardas. Então é um cara que está atacando bastante passes mais curtos, está distribuindo a bola, fazendo o ataque se mover, né? E o ataque terrestre do Commanders também está funcionando bem com o Brian Robinson. Então é uma linha ofensiva que está jogando muito acima do nível esperado. E aqui a gente tem que mencionar que o cara como o Cliff Kingsbury, né, que é o coordenador ofensivo lá, ele merece elogios, porque ele foi uma contratação na época muito questionada e ele tá fazendo com que esse time jogue bastante bola. Mas aí só para dar comparação, né, desses números do Jayden Daniels, o Lamar, ao invés de ter quase 70% de passes curtos ou atrás da linha de scrimmage, ele tem 54%, né, e aí ele tem 11% de passes em profundidade. Aí essa parte não é tão diferente um do outro, mas é isso. O Lamar ele ataca mais o setor intermediário do campo, enquanto o Jayden Daniels ele está explorando mais os passes mais curtos para tentar fazer o que muitas vezes falam de morte por 1000 cortes de papel, né? Então vai fazendo aos pouquinhos, mantém a bola, controla o relógio, varia com corrida e vai caminhando aos poucos. No fim das contas, pontua. Então é um ataque que tá difícil de enfrentar, explodiu bastante nessas últimas semanas, então é um time que eu acho que vai ser bem difícil de enfrentar, sim. Promessa de um jogo divertido. Sim. Promessa de um jogo divertido. Eu acho que vai ter pontuação alta, porque as duas defesas não estão jogando bem também. Exatamente, né? Vamos ver aí o que se dá nesse jogo. Você falou de 1000 cortes de papel, chega a me dar um arrepio, cara. Que corte em papel dói. Meu Deus do céu. Enfim, devaneios à parte, fechamos aqui o nosso programa. Óbvio que se você quiser ouvir um pouco mais sobre Baltimore Ravens e Washington Commanders, ainda essa semana tem preview, então não perca, tá? Ainda tem mais Casa do Corvo para essa semana, mas sobre o recap, fechamos a casinha por aqui. João Gabriel Gelli, muito obrigado pela presença e, como sempre, On The Clock, Gelli, como que estamos? Essa semana, quem quiser ir lá no canal do On The Clock no YouTube, pode conferir meu vídeo. Falei sobre drives de vitória, então quando o time tem a bola ali precisando marcar pontos no fim do jogo, uma análise mais estatística, com que frequência os times pontuam, se isso acontece com mais frequência do que em outros drives, enfim, uma discussãozinha sobre isso, baseado em um estudo do Pro Football Focus que eu encontrei. E no site do On The Clock também vai ter texto essa semana falando sobre a classe de calouros wide receivers até agora, como está o desempenho deles, jogadores como Malik Neighbors, Marvin Harrison Jr., Brian Thomas, caras que estão produzindo bem aí na temporada até agora. Tá certo. Aqui na Casa do Corvo agora tem vídeo toda quarta-feira. Esta quarta-feira a gente vai falar um pouco sobre os jogadores que ressuscitaram na semana 5, né? Esticar um pouquinho mais sobre Mark Andrews, sobre Justin Tucker e tudo mais. E, obviamente, como eu falei, tem preview nessa semana, tá? Então, siga a gente nas redes sociais para não perder nada. Lembrando, no Instagram é Casa do Corvo BR, em todas as demais redes é Casa do Corvo. Lá no canal e no YouTube a gente bateu os 560 inscritos. A gente quer chegar nos 1000 até o fim da temporada. Então ajuda a gente lá, youtube.com/Casa do Corvo. Enfim, nos vemos ainda essa semana para falar sobre o duelo entre Baltimore Ravens e Washington Commanders. A Batalha de Maryland deve ser um jogão. É isso, gente. Um grande abraço e até mais.